8 minutos. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Agora sim, desmutado aqui, né? Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes, né? Eu mesmo me muto às vezes, gente. Tem gente que não quer mesmo falar, viu, Bruno? Como acontece hoje na comissão processante instaurada na Câmara de Campinas. Muito bom. Para apurar se o vereador Vini Oliveira do Cidadania cometeu infrações político-administrativas. Hoje seria aí o espaço dado para a defesa do Vini, algumas pessoas que teriam sido indicadas também para falar nessa oitiva. Uma dessas pessoas seria o delegado, né, que recebeu a ocorrência dada aí pela médica da unidade de saúde, que percebeu aí a invasão, digamos, do Vini, né, no seu atendimento. E o delegado não compareceu, né? E agora tem outras pessoas que foram dadas aí para essa defesa, estão sendo ouvidas nesse momento, mas com atraso de pelo menos 1 hora aí no início do previsto para essa reunião de hoje. O Rafael Silva do Prado ainda está sendo ouvido, tá? Já quase 40 minutos aí de oitiva. Passa pelo vereador. Desculpa mesmo. A minha pergunta é: passa pelo vereador a decisão se o vídeo vai ser publicado ou não? Ah, sim, sim. Ele passa, ele vê os vídeos antes da publicação e ele tem alguma opinião. Eu acredito que ele tem alguma opinião. Sobre o que é publicado ou não. Sim, sim. Obviamente, né? Acho que todos sejam ouvidas para que essa comissão realmente consiga dar um desfecho. Não tem a menor dúvida, né, Sandra? Todas as partes têm que ser ouvidas. Acho que vamos pôr assim, as perguntas que são feitas para o Vini acho que são mais interessantes nesse sentido, porque é preciso jogar a luz sobre o quanto, de alguma forma, houve o abuso, de que forma, né, desse suposto abuso dessa autoridade fiscalizatória, de que forma isso é uma estratégia pensada ou de que modo isso é espontâneo, vamos dizer assim, foi algo ali do momento. Acho que esse é um dos fatores chaves nessa questão toda, né? Por que eu digo que é um dos fatores chaves? Porque eu venho insistindo que a comissão vai ter um papel importante para poder balizar futuramente questões envolvendo a fiscalização da Câmara como um todo. Então, o caso Vini é um caso emblemático nesse sentido. A comissão tem que dar uma diretiva. Eu tendo a acreditar, observando os fatos, a forma como tudo vem sendo construído aí nesse tempo já de realização da comissão, de que deve ter algum tipo de punição que deva ser recomendado formalmente. Não acredito que vai ser, vamos pôr assim, o fim, né? Uma indicação do tipo, né? Vamos caçar o vereador. Não acho que é algo nesse sentido, né? Salvo se tiver outros elementos que vão sendo aí ainda descobertos pela comissão, mas acho que algum tipo de punição e algum tipo de direcionamento muito efetivo para a Câmara vai ficar desse caso todo, sim, porque o que não dá é para os vereadores acharem que eles podem abusar da sua dimensão de fiscalização. Então acho que fica muito mais óbvio, você tem que dar a dimensão da isenção, como a gente está falando, as pessoas têm que ser ouvidas, questionadas, isso vai gerar depois todo um relatório final, mas acho que lá na ponta, né, como diz no popular, né, Felipe Pereira, no frigir dos ovos, né, eu acho que o que a Câmara vai dar de direcionamento será algo nesse sentido, de mostrar o que é minimamente viável numa postura fiscalizatória do vereador e aquilo que, sob hipótese alguma, deve ser levado adiante e sob pena, inclusive, de preocupações maiores, né? Esse relatório final, com eventual pedido de cassação ou absolvição, será apreciado aí na última instância pelo plenário da Câmara Municipal, mas para que seja aí a proposta de cassação, né, seria necessário 2/3 dos 33 vereadores votarem a favor. É que a comissão tem um prazo de 90 dias para, pelo menos, apurar, né, o caso e apresentar realmente esse relatório final. Se eu não me engano, é 3 de agosto o prazo final. Ô Sandra, e tem um ponto só que eu queria dizer, o porquê que eu acho, né, gente, aqui é puro achismo mesmo, né, o porquê que eu acho que a comissão não vai fazer um indicativo como esse de perda de mandato. A questão abre um precedente, que é um precedente delicado, para eventuais futuros casos, né, a Câmara tem uma tendência do tipo, olha, nós vamos punir, vamos dar visibilidade, vamos mostrar que está errado o que se fez.
mas também não vamos agir contra os nossos, de alguma forma, assim, por mais que hajam vereadores que sejam críticos em relação à forma como o Vini conduz as coisas, a maneira como ele acaba se apresentando como um todo. Então, eu não sei até que ponto a Câmara vai agir de modo relativamente mais corporativista, né, nesse sentido de antecipar futuros movimentos ou outras dores de cabeça que pode abrir um precedente, mas ao mesmo tempo tentar fechar portas para que a dor de cabeça não seja grande, porque esse é o tipo de situação que mais desgasta a Câmara do que acaba trazendo algum tipo de elemento positivo aí para ela. E outra coisa, lembrando aqui, se a gente bem recorda, o vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, já fez algo do tipo em 2022, quando ele invadiu o centro de saúde do Satélite Íris 1, agrediu verbalmente a equipe e até chegou a ameaçar de prisão o ginecologista que o impediu de entrar em um consultório. Inclusive, reportagem nossa aqui da CBN, em 19 de abril de 2022, também foi uma grande confusão gerada à época e que, na época, na Câmara, passou incólume. Ele passou absolutamente incólume. E, inclusive, o vereador entrou sem máscara, né? Nós estávamos na época ainda da pandemia, né? E ainda havia determinação do uso de máscara, obrigação do uso de máscara em unidades de saúde. E a questão também é o incômodo, digamos, que o Vini provocou, né? Sendo um dos mais votados na última eleição e pela postura dele mesmo e como iniciante... não sabendo alguns critérios ali dentro das primeiras reuniões da Câmara, né? Pois é. Tem isso também que gerou um desagrado, né, por parte dos parlamentares, e aquilo que eu falo aqui também o tempo todo, Sandra. O vereador, quando ele é eleito por um duplo mandato, na verdade. Um que é externo, que é o quanto ele se legitima frente ao seu eleitorado, representando as suas demandas, dando respostas, enfim, cumprindo com certas expectativas que são criadas aí pelos eleitores em torno desse mandatário. E outra para dentro, né? Ou seja, um segundo mandato, que é para dentro do Legislativo, que é um órgão colegiado, que tem ali os seus respectivos pesos partidários, que tem uma negociação que ela é intensa com o Poder Executivo para poder fazer valer muitos dos seus projetos, das suas ideias, das suas demandas, né? Então você tem que saber gerenciar muito bem esses dois horizontes. O Vini sabe lidar isso, óbvio, a votação comprovou, não preciso nem eu falar isso aqui, né? Ele sabe lidar muito bem com uma parcela desse público externo que o legitimou, fez com que ele tivesse a votação que ele teve. Mas ele tem severas dificuldades em negociar dentro de uma instância colegiada, como é o caso do Poder Legislativo. Por isso que eu tendo a entender que o que a Câmara vai dizer para ele é, abaixa a bola, disciplina, joga com a gente. Agora foi um recado, na próxima, tchau, entende? Então acho que é algo mais nesse sentido que pode estar no horizonte, salvo, obviamente, se tiverem outros elementos ainda ao longo aí dessas oitivas, enfim, da comissão, ao longo do que vem sendo apresentado, que possa tornar mais grave ainda, né, as questões da denúncia. Mas eu tendo a achar que é por aí que vai caminhar. Uhum. E ontem os vereadores aprovaram aquele projeto que propõe estacionamento gratuito por 15 minutos em hospitais aqui de Campinas, clínicas da rede pública ou privada. Lucas Neri acompanhou, traz mais detalhes. Foi aprovado em primeira discussão na sessão ordinária um projeto de lei que garante 15 minutos de gratuidade em estacionamentos de hospitais e clínicas públicas e privadas de Campinas. A proposta é de autoria do vereador Luiz Rossini, do Republicanos. O projeto de lei ainda precisa passar por uma segunda votação prevista para a semana que vem. Caso aprovado novamente, será encaminhado ao prefeito Dário Saad, que pode sancionar ou vetar a proposta. O objetivo da medida é permitir o embarque e desembarque de pacientes e visitantes sem cobrança de taxa, desde que o veículo permaneça no local por até 15 minutos, similar ao sistema adotado em shopping centers. Para o autor da proposta, é uma forma de atender uma demanda justa da população. É uma iniciativa que eu resolvi adotar porque eu fui procurado por uma pessoa que estava com o marido, tinha que levar o filho num pronto-socorro pediátrico, né? E ele entrou, era o estacionamento pago, deixou a esposa e a filha lá e foi sair. E aí não tinha dinheiro para pagar, se sentiu constrangido. Então, por ser uma coisa emergencial, é para atender uma necessidade de saúde, obviamente, a gente acha que esses 15 minutos de tolerância seriam suficientes, já que não vai haver uma prestação de serviço, não vai deixar o carro estacionado lá, é só primeiro para ele ter direito ao acesso à recepção, desembarcar o paciente e sair.
A proposta também obriga os estabelecimentos a informarem sobre a concessão da gratuidade por meio de cartazes afixados em locais visíveis. De Campinas, Lucas Neri. E aqueles estabelecimentos que já dão a gratuidade de 15 minutos, aí, diante dessa proposta, é aumentar para mais 15. Então, quem não tem nenhuma tolerância ali, ter a tolerância de 15, e para aqueles que já têm, aumentar ainda mais 15 minutos esse estacionamento. Também foram aprovados 2 projetos ontem que reestruturam o quadro de servidores da Câmara, restaurando cargos, Bruno, que haviam sido invalidados após processos administrativos. Sei lá, a gente olha assim e fica pensando, né? Sei lá, né? Só sei que foi assim. Bom, ontem a gente comentava ainda sobre essa questão dos 15 minutos como um todo. Eu penso que eu acho que deveria ter aquilo que eu comentei ontem. Continuo sustentando essa opinião. Tem que pensar uma coisa antes para depois avançar outras, né? Você precisa ter algum tipo de vaga pública, algo nesse sentido, que seja destinada a essa finalidade. Gerar essa obrigatoriedade para principalmente os lugares aí que possuem esses estacionamentos particulares, e o próprio autor do projeto confessou, olha, fiz isso atendendo ao pedido de um cidadão que veio aqui e expôs, né, vamos dizer assim, esse problema. Isso pode trazer dores de cabeça, inclusive sobre rotatividade de estacionamento, enfim, e outros problemas que isso pode gerar uma vez estando legalizado, regulamentado, né? Acho que tem estacionamentos, como você muito bem disse, que já levam isso como uma regra, no princípio, enfim. Geralmente shopping também é assim, né? Você vai, entra, 15 minutos você já pode sair, depois dar o seu sequenciamento, enfim, mas não sei. Eu acho que é resolver o problema da maneira equivocada, né? O verdadeiro problema deveria ser resolvido antes, que é quando você tem a destinação da vaga que é necessária ali de alguma forma, ou nas proximidades, enfim, que é uma vaga pública destinada a isso, né? Bem sinalizada e tudo mais. Bruno, amanhã temos mais um cafezinho, te esperamos aqui. Combinado, gente. Vamos lá. Um abraço para você, Sandra, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Valeu. Até. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193